Graças a Deus, irmãos, que alegria, mais uma oportunidade que temos de estar juntos, é algo muito precioso esse momento, esse tempo que nós temos, e eu gostaria de meditar com os irmãos hoje. É um texto que eu tenho estudado ele nesses últimos dias, que é o texto de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. O meu foco é o versículo 18, mas a gente vai pegar todo o contexto aqui para a gente poder nos aprofundarmos mais e entender esse texto em específico. 2 Pedro 3, 14 até o versículo final. A palavra nos diz o seguinte: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos, vamos estar orando. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem se revelado ao Teu povo, Pai. Somos gratos por Tua voz, Pai. Somos gratos por Teu falar, Pai. E é isso que nós carecemos hoje, Pai. Fale conosco, Pai. Se revele a nós. Nos ensine a Tua palavra, Pai. Revela a Tua palavra em nossos corações, Pai. Pai, sabemos que nós nada podemos ou sequer temos sem Ti, Pai, mas o Senhor é o nosso tudo, Pai. O Senhor deu aquilo que tinha de maior e mais precioso. O Senhor enviou Cristo em nossos corações, Pai, para que os nossos olhos pudessem ser abertos, Pai. Por isso, revela a Tua palavra em nossos corações, Pai, para que Cristo seja glorificado em nosso meio. E é em Cristo que oramos. Amém. Irmãos, estamos aqui diante das últimas palavras do apóstolo Pedro. Aquele mesmo Pedro que nas epístolas, é uma pessoa muito afoita, muito impetuoso. Aquele Pedro que até negou o Senhor 3 vezes aos pés da cruz. Aquele Pedro que era alguém, um estúpido, como podemos falar, uma pessoa turrona. Mas, irmãos, aqui nós estamos diante de outro Pedro. Não outro Pedro, por ser outra pessoa, mas um Pedro que passou anos e anos sendo transformado pela luz do Evangelho. Aqui nós temos um homem que foi quebrantado pelo Senhor, um homem que foi afligido em sua vida, e aqui ele nos dá um recado. Aqui estão as suas últimas palavras. O apóstolo Pedro ele só escreveu 2 cartas. Claro que no Evangelho de Marcos ele teve uma forte influência ali, mas Pedro mesmo só escreveu 2 epístolas. A sua primeira epístola e a sua segunda epístola. Irmãos, aqui nós estamos diante da sua segunda carta,
suas últimas palavras à igreja. E justamente esse texto que nós lemos são as suas últimas palavras. E não teria como ele terminar a sua epístola senão com essa admoestação, esse encorajamento. Irmãos, Pedro, o seu foco nessa epístola é alertar os cristãos, é despertar os cristãos. Por quê? Porque Cristo está às portas. Eu recomendo que os irmãos em casa, com mais tempo, estejam estudando essa carta de 2 Pedro. O que ele vem falando anteriormente é sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que parece que temos perdido a nossa percepção é que Cristo está voltando. Nós temos percebido e visto os acontecimentos dos últimos dias. São inúmeras guerras, inúmeros rumores de guerras e mais guerras. Rússia e Ucrânia, Índia e Paquistão, Israel e Irã. São diversas guerras no mundo. Tem outras que não são tanto divulgadas pela mídia, mas de fato, irmãos, o mundo atual está um caos. A política está um caos, a economia está um caos, tudo está um caos. Irmãos, nós temos vivido como nós nunca tivemos vivido antes, nos últimos tempos. Não podemos estar desapercebidos disso. Muitos pensam daquela maneira, né? Mas se Cristo demorou 2000 anos para voltar, não vai ser agora que Ele vai voltar. Irmãos, se nós pensamos assim, se você pensa assim, saiba que o diabo já ganhou essa guerra em seu coração. É exatamente isso que o diabo tenta fazer. Tirar de nós esse senso de urgência, esse senso de que Cristo está voltando. Mas, irmãos, Ele de fato está voltando. Muitos irmãos mais maduros tendem a falar, que Cristo já está com a mão na maçaneta. Nesses tempos tão sombrios, esses tempos onde o amor está esfriando cada vez mais, e nós vemos tanto engano, tanta apostasia. Irmãos, de fato nós estamos vivendo os últimos tempos, e em vez de estarmos vigilantes, muitos estão adormecidos. E é exatamente isso que o diabo quer. Ele quer que nos tornemos indiferentes. Essa é uma palavra muito forte. Indiferente quanto às coisas espirituais. Pessoas que têm os seus olhos apenas nessa terra e estão exclusivamente vivendo os seus próprios interesses. Estão vivendo as suas vontades, os seus desígnios, até porque nós temos muitas coisas para fazerem. Nós temos muitas coisas para fazermos. Se nós olharmos a nossa rotina, ela é cheia. E é isso que este mundo tenta fazer conosco. Ele quer nos sobrecarregar. Irmãos, só tende a piorar. Não vamos pensar que vai melhorar. Não, amanhã vai ser um dia melhor. O mundo tem esse discurso, Vamos esperar que amanhã vai ser um dia melhor. Vamos esperar pela paz. Irmãos, a paz verdadeira é somente em Cristo. Nós de fato, neste mundo, não teremos paz. Este é um mundo de aflição. Este é um mundo de dores. Mas mesmo em meio a esse mundo de dores, nós temos um Cristo que é a nossa esperança. Por isso, irmãos, o que o diabo quer fazer conosco é tirar os nossos olhos da nossa esperança e fixar os nossos olhos neste mundo. E muitos de nós já estamos com os olhos presos aqui. Só conseguem perceber as coisas deste mundo. Vivem as suas vidas para si mesmos, para o seu próprio ventre. Irmãos, é tempo de estarmos despertos. É tempo de estarmos atentos.
Cristo está voltando. Quer você esteja preparado ou não, Cristo está voltando. Por isso nós precisamos, como um irmão aqui diz, colocar barba de molho, estar preparado, estar atento, estarmos apressados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que Pedro fala nessa epístola. Sobre a necessidade de nós crescermos. E só há uma maneira, irmãos, de nós não decairmos, não vacilarmos nesses últimos tempos, é estar crescendo em Cristo. Há um texto de Spurgeon que ele diz o seguinte, eu gostaria de ler. Ele diz: manter-se firme é crescer. A maneira de ser firme é seguir em frente. Não há firmeza que não seja a progressão. É como um peão, enquanto roda, ele se mantém, mas conforme ele vai perdendo as suas forças, vai decaindo, até o ponto de parar o movimento e desabar completamente. Irmãos, que sabedoria! Spurgeon, aquele príncipe dos pregadores, aquele inglês tão conhecedor da palavra. Irmãos, se nós não estivermos em constante busca pelo Senhor, se nós não estivermos em constante crescimento, em uma busca fervorosa pelo Senhor, nós estaremos desanimando. Viveremos de forma tão negligente se não estivermos em avanço. A vida cristã, ela tem uma peculiaridade, palavra difícil. Ela não é como uma escada, onde nós subimos alguns degraus e se nós quisermos pararmos, nós nos mantemos naquele mesmo patamar até nós de fato querermos subir mais. A vida cristã não é dessa maneira. A vida cristã é uma escada rolante para trás. Se nós não estivermos subindo, nós estaremos regredindo, irmãos. Por isso, não podemos negligenciar, irmãos, nosso crescimento, nossa busca pelo Senhor. Não podemos negligenciar o nosso fervor, senão isso vai gerar em nós um desânimo que vai nos levar à queda, vai nos trazer uma angústia, vai nos trazer um desgosto pelas coisas espirituais. Não vai dar mais vontade de congregar, não vai dar mais vontade de ler a Bíblia, não vai dar mais vontade de muitas coisas, de orar, porque vamos perdendo o nosso senso, vamos perdendo a nossa vida com o Senhor, irmãos. Isso não acontece da noite para o dia, é sutil. Muitos de nós estavam frequentando por muito tempo, mas se você ir perguntar para esses irmãos, o que aconteceu, irmão? Por que você não veio mais? Por que você abandonou a fé? Por que você desistiu? Muitos vão dizer: olha, eu não fui um domingo e vi que podia fazer outras coisas, comecei um sim, um não, comecei a ler a Bíblia só de vez em quando dava vontade, ou melhor, parei de ler, e quando eu vi, eu já estava indo uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, já não tinha mais prazer naquilo, já não orava mais, já não meditava mais no Senhor. Quando viu, já estava distante, sem forças para retomar, sem vontade e sem interesse. Irmãos, se nós não estivermos atentos, nós também estaremos sujeitos a isso. Por isso a importância de estarmos buscando mais e mais do nosso Senhor. Olha o que o versículo 14
nos diz: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas. Esperando que coisas? É a volta de Cristo, irmãos. O trecho anterior ele está falando da volta do Senhor, esperando estas coisas. Não podemos perder o nosso senso de urgência. Empenhai-vos. Olha que palavra bonita. Empenhai-vos. E a ideia dessa palavra aqui no grego não é a ideia de ter força, de exercer uma força, exercer um empenho, mas a ideia aqui de nos apressarmos, de ter pressa, de ter um anseio por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Irmãos, esse texto nos arremete a um outro texto. Como nós poderemos ser achados no Senhor de forma sem mácula, sem mancha, de forma irrepreensível? Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12, até o versículo 15. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos desenvolver, irmãos, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua vontade. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado também com o nosso próprio ativismo. Porque se nós queremos fazer as coisas pelo nosso próprio braço, não estaremos desenvolvendo a nossa salvação. Estaremos crescendo, não diante do Senhor, mas estaremos crescendo, às vezes, num conhecimento, mas também em vaidade, em orgulho, em soberba. Não existe crescimento fora de Cristo. É Ele quem efetua em nós tanto querer. O que é o querer desenvolver a salvação? Sabe aquela vontade de ler a Bíblia? Aquela vontade de estar orando? Aquela vontade de ir para o culto? Aquela vontade de nos associarmos com o Senhor, com as coisas espirituais, com as disciplinas do Senhor, da graça? Irmão, você acha que isso vem de nós? Não vem de nós. A própria palavra fala que o nosso coração é enganoso. Isso não procede do nosso coração. Isso procede do Senhor. E nós precisamos responder ao Senhor. Quando Ele deposita isso em nosso coração, precisamos responder a Ele. É como um pai que quer se relacionar conosco. É como um pai que quer se relacionar conosco? Não. É um pai que quer se relacionar conosco, irmãos. Precisamos ter contato com Ele. Precisamos nos levar a sério. Tanto o querer como o realizar. Ele também que opera o realizar em nossas vidas, segundo a sua boa vontade. Agora olha o que diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Ou como a gente gosta de murmurar, né? Como a gente gosta de encontrar picuinhas onde não precisa. A gente precisa ser tratado pelo Senhor, irmãos. Sabe o que é a murmuração? Murmuração é insatisfação com o Senhor. É a mesma coisa que falar para o Senhor: Deus, se eu estivesse no seu lugar, as coisas seriam diferentes. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Murmuração é falar para Deus que você seria um Deus melhor do que Ele. Isso é abominável, irmãos. Precisamos entender que tudo em nossas vidas é uma graça, é uma dádiva do Senhor. Tanto as coisas boas como as dificuldades, que é o Senhor nos
moldando, nos lapidando, para sermos conforme a imagem de Cristo. Enquanto vivermos nessa vida, essa vida terrena aqui, teremos sim dificuldades, mas irmãos, não tem bênção maior do que a dificuldade. É nela que nós, de fato, nos colocamos de joelhos, que nós nos quebrantamos, que nós nos rendemos. Benditas sejam as dificuldades, benditas sejam as tribulações em nossas vidas. Será que nós passamos pelas dificuldades murmurando? Ô irmãos, não podemos murmurar. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, ou sem mácula, como diz naquele texto anterior de 2 Pedro, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, no meio dessa terra de tantas trevas, no meio dessa era de trevas, nós precisamos resplandecer como luzeiros, como estrelas que fazem a diferença, como a verdadeira luz deste mundo. Não porque temos luz própria, não porque brilhamos com a nossa própria luz, mas porque temos a verdadeira luz do mundo em nosso interior. Resplandecer como aqueles que são diferentes. Não somos iguais a este mundo, ou pelo menos não deveríamos ser. Precisamos trazer, irmãos, por toda parte, onde quer que formos, o morrer do nosso Senhor Jesus, para que possamos também levar o seu viver, a sua vida, levando por toda parte Cristo e este crucificado. Será que as nossas atitudes, a nossa maneira de viver perante a sociedade, perante aqueles que estão perto de nós, tem sido uma vida que agrada ao Senhor? Ou será que nós somos cristãos apenas da porta para dentro? Ser cristão de templo, ser crente aqui dentro é fácil. Aqui é muito fácil, irmãos. Aqui eu cumprimento o irmão me cumprimenta e me abraça. E o irmão dá graça e paz, e eu dou graça e paz para ele. Mas e lá fora, com as pessoas que são tão amarguradas, precisamos resplandecer como luzeiros, irmão. Levar a luz de Cristo, sendo de fato diferente. Isso que significa ser santo. O que significa a palavra santidade? Ser separado, ser diferente. Precisamos ser santos. Santidade não é aquilo que falam, aquela perfeição que é impecabilidade. Não, nós iremos errar. E iremos errar muito. Mas irmãos, a verdadeira diferença do cristão e do crente do mequetrefe é que o cristão, quando ele erra, ele se arrepende, ele vai aos pés do Senhor, mas ainda assim ele é diferente, ele é santo por onde quer que ele vai, porque ele leva dentro de si aquele que é santo, santo, santo. Irmãos, como precisamos ter uma reverência, como precisamos levar o Senhor a sério. Vamos continuar lendo lá em 2 Pedro 3. E olha o que ele diz no versículo 15. E tende por salvação a longanimidade ou a misericórdia de nosso Senhor. Irmãos, Pedro não está falando aqui que nós seremos salvos por nosso ativismo, que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos, que nós somos salvos por nosso empenho. Não,
É justamente ao contrário. Que nós somos salvos mediante a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Ele que se fez homem, que se fez carne, veio habitar entre nós. Ele que foi até as últimas consequências, morrendo morte de cruz, sendo moído por nossas iniquidades. Mas, irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. É o que diz aquele texto tão maravilhoso. Ele já realizou uma obra tão maravilhosa no Calvário. Ele já nos lavou, Ele nos purificou com o seu bendito e precioso sangue, irmãos. Nos levou a morrermos com Ele. Mas Ele nos levou a morrermos com Ele para quê? Para que quando ressuscitarmos com Ele, ressuscitarmos para uma nova vida. Andamos em novidade de vida. Não é uma vida com os interesses desta terra, com os interesses deste mundo, com os olhos voltados para este mundo, mas são com os olhos voltados para a eternidade, que olha para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Ele é o nosso tudo, irmãos. Por isso, nós devemos nos empenhar, nos apressar, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. E porque somos salvos, porque a graça se manifestou em nossa vida, é que nós avançamos. Não há possibilidade, irmãos, de continuarmos sendo os mesmos após conhecermos o nosso Senhor Jesus. Tem um irmão que ele usa o termo graça manca. A graça do Senhor não é uma graça manca, uma graça que apenas nos salva e nos deixa viver por nós mesmos. Não, é uma graça que caminha com as duas pernas. Ela sim nos salva, nos regenera, mas ela opera em nós todos os dias, nos levando a viver uma vida que cada dia mais proximidade com o nosso Senhor Jesus. Isso é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a genuína graça de Deus. É uma graça que nos leva a viver uma vida diante dele. Vamos continuar lendo aqui. E tente por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então aqui, olha que interessante, irmãos. Aqui ele está falando sobre as epístolas de Paulo, sobre as palavras do Novo Testamento em geral. São diversas epístolas, que tem sim coisas difíceis de entender, não negamos isso. Existem algumas coisas que Paulo falou que são complexas, que são difíceis, mas irmãos, isso não é empecilho para lermos a palavra, isso não é um empecilho para pararmos de buscar o Senhor, mas isso é um incentivo, é algo que deve nos impulsionar, que deve nos mover para frente. A palavra sim, ela tem uma complexidade, mas da mesma maneira que a palavra tem uma complexidade, a palavra tem uma simplicidade. A palavra não é algo difícil, irmão. Tem alguma dificuldade em entender aquele texto de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma complexidade nisso? Então a palavra, ao mesmo tempo que ela é simples, ela também tem uma dificuldade. Alguns textos de Efésios, se a gente analisar Efésios 1 e a gente lê bem depressa, a gente não entende nada. Mas quando a gente senta para meditar, para estudar, para ler com calma, aí sim, irmãos, nós temos algo maravilhoso. É o Senhor se revelando de forma tão maravilhosa através daquelas cartas. Vamos continuar lendo aqui. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Então, irmãos,
Nós vivemos num tempo onde as escrituras são deturpadas. A gente vê muitos teólogos, pastores, que falam que a Bíblia hoje está desatualizada. Ô irmãos, eu não conheço nenhum livro mais atual do que a Bíblia. E essas pessoas vão falar que precisa de ter uma atualização. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a fala do nosso Senhor a nós. Mas nós vivemos tempo onde as pessoas não querem mais a palavra. Porque a palavra é algo que muitas vezes nos confronta. Às vezes a palavra não é agradável a nós. A palavra vai contra os nossos interesses, contra aquilo que nós pensamos, contra a nossa mente humana. Mas irmãos, a palavra, ela é aquela que nos restaura. A gente vive aquele tempo de 2 Timóteo 4:3. É um tempo onde as pessoas não suportam ouvir a sã doutrina. Por não suportarem ouvirem a sã doutrina, o que elas fazem? Elas procuram, se cercam de mestres que falam aquilo que elas desejam ouvir. Quantos templos evangélicos hoje, irmãos, que a gente vê que não pregam mais o Evangelho, que pregam uma palavra totalmente centrada no homem. Isso é lastimável, mas é o tempo que nós vivemos hoje. As pessoas não querem mais o Senhor, não querem mais a palavra. Esse é o tempo que a gente vive. Continuar lendo aqui, irmãos. Vós, pois, amados, prevenidos, como está de antemão. Como a gente vai se prevenir disso? É conhecendo a palavra, é tendo conhecimento da palavra, buscando mais e mais. Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, tende cautela, estáis vigilantes, para que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Irmãos, precisamos estar atentos. Hoje em dia, muita coisa. Se a gente pesquisar na internet, a gente encontra pregação de tudo que é tipo, artigo de tudo que é tipo. Cada um com a sua própria visão, cada um com a sua própria interpretação. Mas, irmãos, a palavra é clara. A palavra, ela é algo que tem que ser meditada. Precisamos buscar mais o Senhor, buscar em profundidade, porque senão estaremos perdidos. Todos nós temos que buscar conhecer mais o Senhor. Isso não é função do Cláudio porque ele é pastor, ou função dos irmãos que também pregam. Irmãos, todos nós como cristãos temos que conhecer a palavra. O que garante para nós que os irmãos que pregam aqui, que o Cláudio não está fugindo da palavra? Apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala: ainda que um anjo do céu, ou até mesmo eu, vos pregue evangelho que vá além, que já passei, até Paulo se coloca no balaio, seja maldito. Irmãos, o que te impede de ser enganado, se não conhecer a palavra? O que te garante que o que eu estou falando aqui essa noite é uma verdade? É a palavra. Será que nós temos conhecido a palavra? Muitas pessoas não têm filtros. Uma vez eu estava conversando com o pastor Cláudio, a gente estava conversando sobre esse assunto. Muitas pessoas não têm mais filtros. Tudo que vem em nome de Deus, recebe, achando que aquilo é a verdade. Não, irmãos.
Precisamos conhecer o Senhor, conhecer em realidade, senão nós também seremos enganados. Tem dois textos que falam bastante, que é: meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. Outro texto que fala no mesmo sentido: errais, porque não compreendem as Escrituras. Será que nós temos vivido dessa maneira? Por isso, irmãos, não podemos tratar a Bíblia como indiferença. Tratar a Bíblia com indiferença é que nem levar um jacaré na coleira. Uma hora te morde, uma hora você tropeça nele e vai sua perna embora. Precisamos ter seriedade, irmãos. E olha o que ele diz aqui no final, esse último versículo: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Precisamos crescer. Como que eu posso crescer na graça? Irmãos, crescer na graça não significa que você vai ter mais graça, porque a graça é um favor merecido. Você não pode ser mais amado pelo Senhor, porque nós já somos amados infinitamente. Você não pode ser mais justificado dos seus pecados, porque você já está justificado plenamente. Você não pode ser mais perdoado, porque você já foi perdoado totalmente. Nós não podemos ser mais purificados, porque a purificação já foi perfeita. A obra já foi feita perfeitamente. Então, o que significa crescer na graça? É crescer no próprio Senhor Jesus, irmãos. Em meio dessa graça, é estar crescendo. Crescer no conhecimento, no pleno conhecimento, como Paulo gosta de usar nas suas epístolas. Pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É buscar conhecê-lo, irmãos, pela palavra. É mais devoção e menos inanição, que é o que muitos têm vivido. É mais joelho no chão, é mais tempo com Ele. Como precisamos conhecer mais o nosso Senhor, irmãos. Como precisamos conhecer mais a palavra. O salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha, presta atenção nessa palavra, é a minha meditação. Eu amo a palavra, e nela eu medito todo dia, todo o dia. Precisamos também amar a palavra, sermos cheios da palavra, e não somente nos enchermos de conhecimento, irmãos. Ficar lendo a palavra por ler a palavra como se fosse um jornal, não resolve o nosso caso. Precisamos também conhecer o Senhor. É uma vida de comunhão com Ele, porque senão teremos a cabeça inflada de conhecimento, inflada de verdades bíblicas, mas longe do Senhor. Há uma diferença muito grande entre ter Cristo na mente e ter a mente de Cristo. Porque Cristo pode até estar no meu pensamento, mas se Ele não está no meu coração, irmãos, de que adianta? Se eu não entregar de fato a minha vida em verdade, em realidade, do que adianta? Eu estar vindo aqui, frequentar culto após culto, ser um exímio frequentador de culto, ser um exímio leitor de Bíblia, se não entregar a Ele meu coração, do que isso vale? Irmãos, como precisamos ser tratados, como precisamos de fato viver uma vida em realidade com o nosso Senhor, uma vida entregue ao nosso Senhor. Provérbios, nosso último texto. Provérbios 1, 23.
diz o seguinte: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente, ou de forma abundante, para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Irmãos, nós já somos capacitados pelo Espírito. Ele derramou o Espírito sobre nós, não de conta-gotas, mas de forma abundante, para que possamos conhecer a palavra. Por isso não percamos tempo, irmãos. Vamos buscar o Senhor, em verdade, em realidade, com fervor, com devoção, com quebrantamento. Irmãos, para onde mais iremos nós, se só Cristo tem as palavras de vida eterna? Quanto tempo perderemos mais nos apegando com as coisas deste mundo? Mas, irmãos, precisamos ter aquela mentalidade como Paulo. Uma coisa faço, deixando as coisas para trás ficam, e avanço para o prêmio da soberana vocação. Avançar com os olhos fixos no autor e consumador da fé, nosso Senhor Jesus. Irmãos, que isso de fato impacte os nossos corações. Possamos ficar que nem os discípulos lá em Emaús, que a palavra de fato compungiu os corações, ardia os seus corações. Aquelas pessoas, quando ouviram o discurso de Pedro, que ficaram com os seus corações contritos. Precisamos da mesma maneira, irmãos, termos os nossos corações quebrantados pelo Senhor, para que Ele continue falando da sua palavra aos nossos corações. Termos um coração mole ao Senhor, não um coração impenetrável. Que Ele continue falando a nós, irmãos, que possamos nos colocar de joelhos, para que Ele se revele mais e mais a nós e cresçamos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por Teu grande amor, Pai. Já nos deu tudo. Obrigado por tamanha graça que já foi derramada sobre os nossos corações. Oh, Pai, continue falando conosco, Pai. Continue operando em nossas vidas. Como carecemos mais e mais de Cristo, Pai. Oh, Pai, sabemos que somos tão falhos e negligentes ainda, Pai. Mas sabemos que o Senhor tem nos amparado com o Teu amor, Pai. Continue tratando com a Tua igreja. Nos desperte, Pai, nos dê fervor, Pai, para que possamos, como igreja, amar profundamente o Senhor, Pai. Estarmos com os olhos atentos ao Senhor e não nas coisas deste mundo, Pai. Oh, Pai, vemos tempos tão sombrios, tempos tão trevosos, Pai, mas temos a luz da Tua palavra, temos Cristo que é a luz deste mundo, Pai, é a luz da vida. Oh, Pai, que os nossos olhos estejam cravados em Cristo, em nome de Jesus, amém.